Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de contar uma experiência que aconteceu no meu local de trabalho. Em certa tarde, quando eu estava ali trabalhando, entrou ali na minha loja um irmão nosso, jovem ainda na época, chamado Edemar Amazonas, acompanhado de um senhor. Então esse senhor que entrou ali com o irmão Edemar eu nunca tinha visto. E esse senhor era uma pessoa que estava muito bem vestida, estava com um terno cinza, uma camisa branca, mas ele não estava usando gravata. E aí o Edemar chegou até onde eu estava e apresentou aquele senhor, dizendo que aquele senhor era um teólogo católico, era um professor universitário que dava aulas de hebraico, de grego, e que esse senhor havia entrado ali no chaveiro que ele tinha lá mais no centro da cidade e tinha visto o Edemar lendo a Bíblia, e aí achou interessante um jovem se interessando por assuntos espirituais e fizeram lá, tramaram uma conversa ali. E como era a época da celebração da morte de Jesus, o assunto girou em termos daquilo que os católicos chamam de Eucaristia e que nós chamamos de celebração da morte de Jesus. Então, esse senhor, educadamente, aliás, era um senhor muito gentil, muito educado, ele perguntou para o Edemar, né? Edemar, por que todas as traduções colocam ali, quando Jesus está celebrando a Eucaristia, eles colocam a expressão isto é o meu corpo, quando se refere ao pão, e isto é o meu sangue, quando se refere ao vinho. Por que vocês, na tradução que vocês usam, vocês colocam isto significa? O Edmar falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos descer até o trabalho do meu amigo ali embaixo, ele é ancião, e ele vai explicar para o senhor. E aí eles desceram e começamos a conversar sobre esse assunto, né? E aí eu expliquei o seguinte para ele. Falei, olha, seu Flano, ali não poderia ser o corpo de Jesus, nem o sangue de Jesus, porque Jesus estava vivo ali na frente deles. Então é claro que Jesus está falando de algo que representava o corpo dele e o sangue dele, no caso o pão e o vinho. E um outro detalhe também é que, se o senhor descer aqui para o capítulo 26, que é o assunto, no versículo 29, a Bíblia de Jerusalém diz assim, olha, eu vos digo, desde agora não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Então note que Jesus colocou ali que aquilo que estava ali para ser ingerido, né, tomado, era vinho, fruto da videira. Não era como alguns costumam pensar, né, e respeitamos, obviamente, que ali eles iriam beber o sangue de Jesus, eles iriam beber vinho. Não suco de uva também, como alguns se apregoam, mas vinho. Então veja que era o pão, significava o corpo de Cristo, e o vinho significava o sangue de Cristo. Daí eu falei, já que o senhor é professor de grego e de hebraico, o senhor obviamente sabe que a palavra ali é a palavra estim, não é isso? Eu falei, sim, claro, a palavra estim. Então, essa palavra estim, ela pode ser traduzida também por significa. Aí ele falou para mim, mas Pedro, tem algum texto na Bíblia que você poderia me mostrar que a palavra estim é traduzida por significa? Eu falei, tem. Se nós formos aqui para o capítulo 12 de Mateus, versículo 7, pegamos a parte inicial aqui, um texto muito conhecido também, Jesus fala, olha, se soubesseis o que significa misericórdia é que quero e não sacrifício, vocês não iriam condenar pessoas inocentes. Aí ele ficou parado, eu falei, tá vendo? Aqui a palavra grega que aparece aqui é a palavra estim. E essa palavra estim é traduzida aqui por significa. Então é claro que, com base bíblica, e pelos eventos ali que estavam ocorrendo no dia da celebração da morte de Jesus, ou Eucaristia, como vocês costumam dizer, ali estava algo que simbolizava, algo que significava, mas não algo literal, que o pão fosse o corpo de Cristo e que o sangue fosse o sangue e que o vinho fosse o sangue dele. Aí ele balançou a cabeça, concordando, e aí eu parti para o capítulo 41 de Gênesis, né? Onde fala ali do sonho que Faraó teve e que José interpretou. Falei, lembre-se que lá no versículo 26 do capítulo 41,
né? Peguei a Bíblia e mostrei para ele. Ali fala de 7 vacas formosas, né? Ou boas. E segundo as traduções, algumas traduções colocam que as vacas são 7 anos de fartura, né? No caso as vacas formosas, e as vacas feias, as vacas magras, são 7 anos de penúria, de fome. Agora, é claro que ninguém iria acreditar que aquelas vacas eram 7 anos. Elas significavam 7 anos de fome, ou de fartura, no caso das vacas gordas, né? Agora, aquelas vacas magras, elas significavam 7 anos de penúria, de fome. E a palavra que aparece ali é a palavra estim. E a tradução, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, coloca ali a palavra representam. Olha só, outras traduções colocam que as vacas são 7 anos de fartura ou 7 anos de fome. Mas a Bíblia de Jerusalém coloca ali as vacas, né, as vacas boas, as bonitas, representam. Percebeu? Então nós com com todo cuidado na tradução, traduzimos da forma em que realmente o contexto exige. Em vez de falar que o corpo o pão é o corpo de Cristo, nós traduzimos por significa, porque a palavra estim tem esse sentido também. É ou significa. É claro que ali o correto é significa. Aí aquele senhor ficou assim me olhando, e aí pegou com as 2 mãos na minha mão e falou: olha, eu queria parabenizar o senhor porque o senhor, sendo um comerciante, parou de fazer aí o que o senhor estava fazendo para dar atenção, para responder as minhas perguntas. E isso é uma coisa rara, viu? Porque comerciante, normalmente, ele pensa no seu comércio, não em conversar de assuntos espirituais justamente na hora do trabalho, né? Aí eu falei: olha, toda a testemunha de Jeová coloca os interesses espirituais na frente dos interesses materiais e comerciais, né? Claro que há o equilíbrio, né? Para tudo tem um tempo, mas nada que não se pudesse conversarmos aqui agora, né? E aí ele me agradeceu e eu nunca mais vi aquele senhor. Mas como Jeová conhece os corações, a semente foi lançada ali, né? Quem sabe esse senhor possa ter refletido naquilo que ele ouviu aquele dia, e só Jeová sabe o que realmente iria acontecer no futuro, né? Nunca mais vi aquele senhor. O Edemar hoje já é um homem casado, um homem que tem uma linda família e mora em São Paulo, né? Então essa é uma experiência que eu, com muita alegria e muito prazer, quis compartilhar com vocês nessa manhã. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.